pegar minha água. Peraí. Deixa eu ver se dá pra usar aqui. Gente. Muito boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Fernanda Bade. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Aqui em Raiz que Liberta, né? Todos os dias, às 16 horas eu abro a live. Final de semana eu não sei se eu abro à noite, ou se eu abro no mesmo horário. Sábado e domingo eu não sei, mas eu coloquei um propósito definido na minha vida desses 30 dias que eu quero abrir, né, para ajudar vocês e da importância da gente fazer o que precisa ser feito, né? Se a gente quer sair da procrastinação, se a gente quer se tornar pessoas melhores, a gente tem que colocar aquilo em prática. Então, todos os dias estou aqui, abrindo a live, passando essas informações para que vocês façam todos os dias aquilo que vocês devem fazer, sem que alguém peça por vocês mesmos, né? Vem essa energia. Só que, né, sempre tem algumas coisinhas que impedem, né, os nossos afazeres. E hoje eu vou falar do tema sobre o medo da vida. O que Bert Hellinger tem a nos dizer sobre o medo da vida, né? E mais do que nunca a gente está vivenciando em nossa vida uma das coisas que, né, o medo, a preocupação ao redor agora cada vez está mais, né, se espalhando. Então as pessoas estão muito preocupadas, né? Elas estão assim, e agora? E amanhã? Será, né? Será que o Brasil vai ficar bom? Será que lá fora tá bom? Será que, né, muita gente estava querendo ir para fora já não quer mais devido a, né, enfim, não quero falar esse nome, mas a gente tem algo ali dentro que nos impede quando isso é constante. Então, porque muitas vezes a gente tem que ter, né, uma visão mais clara sobre esse contexto e principalmente ser um desenvolvimento interno, tá joia? Então a primeira chave hoje é fazer o que precisa ser feito todos os dias para que você já comece a se fortalecer, né? Se você busca um objetivo na vida de vocês, você tem que começar hoje, agora, né? E não deixar para amanhã o que precisa fazer agora. E todo dia tem que ser assim, é ou não é? É uma das chaves que Napoleon Hill, um livro que eu li desde 2012, e trago essa possibilidade aqui para vocês, né? Então essa é a primeira chave, fazer o que precisa ser feito. Automaticamente as outras conquistas vai vindo aos poucos, né? São 17 leis que a gente começa a trabalhar o que falta, né? Até questão de hábitos de economia, olha só, né? Ele fala todo esse contexto dentro desse triunfo, né? Pessoal, hoje eu vou falar sobre o medo da vida. É uma das coisas que possivelmente a gente entra na terapia familiar e às vezes as pessoas têm medo disso, né? De falar, né? Às vezes tem medo dela mesma, né? Se sente inferiorizada, tem medo de alguma coisa aqui dentro, medo de morrer, medo de ser criticado, medo agora da guerra, medo de algum possível vírus, né? A gente sempre, alguma coisa, a gente tem medo. E um dos piores medos que a gente tem é falar em público. Olha só, um dos primeiros, né, da maior estatística é falar em público. Olha só, né? Então esse medo ele corrói a pessoa ao ponto de deixá-la com uma fobia e paralisar para que ela não avança. Por isso hoje, eu gostaria e recomendo a você esse lindo, né, esse lindo tema sobre essa frase, né, que eu deixei ali para vocês, quando vocês entram, você lê, né, que é o medo da vida. E sobre o qual, né, Bert Hellinger pensou e colocou, né, essas
essas escritas para que a gente refletisse e aonde muitas pessoas deixam esse medo, né, contaminar. Então ele pensou cuidadosamente que também, olha só, ele dá uma possível saída através desse medo, né? O medo, a gente tem que saber que ele é natural, né? Senão a gente ia atravessar uma avenida com um monte de carro, né? Desgovernadamente, sem ter esse sentimento. Mas quando ele ultrapassa, fazendo com que a gente não consegue avançar, né, em coisas simples, há alguma coisa que ali tem que ser, né, trabalhado. Então aproveitam esse belo conselho que eu vou passar para vocês de Bert Hellinger sobre o medo da vida. Olha só o que Bert diz: o medo da vida nos faz feliz e também nos dá medo. Então, no momento que a gente foi concebido pela nossa mãe, né, no momento que a gente saiu do seu ventre, a gente sentiu medo. Olha só, né? Eu lembro que eu fiz uma hipnoterapia em cima do palco e eu senti todas essas sensações, né, de quando eu nasci no ventre da minha mãe. Né? Então eu senti um medo tremendo, porque era tudo desconhecido e de repente, automaticamente alguma coisa estava me empurrando para que eu viesse na vida. Eu senti um medo. No momento que eu saí para fora, que eu me deparei com a vida aqui fora, eu fiquei feliz. Então o medo, ele também traz felicidade. Eu lembro que eu sorria muito, ficava muito feliz e ainda eu estava assustada, né, devido a esse novo ciclo da vida aqui. Até então eu fiquei 9 meses na barriguinha da minha mãe. E assim vocês, né? Cada um tem uma história no momento da sua concepção. E ali causou já alguns traumas, possivelmente, onde você ainda consta um medo desequilibrado. Com a reflexão do Bert Hellinger, eu também coloco, né, os meus ponto de vista e também ajudo vocês também, né, a buscar onde vocês muitas vezes sabem que ultrapassa esse certo tipo de medo. É ou não é? Né? Então o medo é uma força matriz. O medo, ele é bom, que nos mantém vivos. Olha só, né? A gente compreender que ele é bom porque nos mantém vivos. Deixa eu fechar aqui por causa do barulho aqui fora. Então, Bert Hellinger, ele diz algo sobre como podemos... Olá, tudo bem, carioca? Então, ele diz algo sobre como podemos viver este medo de maneira boa e grata. Ele diz a você: o medo da vida. O que significa medo da vida? Ele faz uma pergunta, Bert Hellinger. O medo da vida, né, o medo que principalmente a gente tem, né, o medo de que falte algo importante para garantir a nossa sobrevivência. Esse é o nosso primeiro medo, né, quando a gente tem medo da vida. Nós queremos manter a nossa sobrevivência. Então, a gente sabe que ele sempre está ali. E eu vou explicar mais pra frente, cada vez mais, a gente vai se aprofundar nesse assunto. Com esse medo da vida, ele se manifesta como? Ele faz uma pergunta. Como esse medo da vida se manifesta? Ao colocarmos mantimentos para nos proteger de tempos ruins. Então, para que a gente tenha uma sobrevivência, caso aconteça alguma coisa, a gente tem um alimento garantido se caso faltar e a gente precisar, né? Principalmente nos proteger de tempos ruins. Graças a Deus ainda, né? A gente tem, mas a gente já passou por um medo que muitos passou dificuldade,
no momento da pandemia. E nós estamos nessa história. É ou não é? Eu ouvi de amigos meus que perderam o emprego, tiveram que ajuda das famílias porque não tinha mais alimento nem para os próprios filhos. Mas muitas vezes as pessoas não colocam esse medo se caso isso acontecer, uma garantia de que aquilo tenha pelo menos um estoque da comida, né? E principalmente, né, de que não vamos ter comida suficiente, né? Porque pode passar por um processo onde a gente acha que de repente a gente não vai ter a comida suficiente. Então esses medos, eles inconscientemente internaliza dentro da gente. E mesmo assim a gente ainda, né, a gente acha que nunca pode acontecer. Mas esse medo a gente tem inconscientemente. Talvez também que vamos perder a nossa casa. Então muitas vezes vive de aluguel, mas às vezes também, né, pode perder até o direito de morar nessa moradia, porque às vezes não vai ter o dinheiro para pagar esse aluguel e às vezes é despejado. Né? Eu já vi despejo de pessoas que, né, quando a justiça determina, eles vão lá, arranca teus móveis, deixa ainda lá fora na chuva. É assim. E é muito espaço para essa situação. De medo de perder o seu lugar de moradia, né? Até a própria casa. Esse medo da vida nos mantém em movimento. Então faz com que a gente tome uma iniciativa, né? Por mais que a gente passe uma dificuldade, de repente a gente ganha um medo que a gente vai atrás para que a gente saia dessa situação, né? Toda a vida depende sempre de algo que mantenha viva em todos os momentos. Então a gente sempre quer ser mantidos vivos. A gente tem medo dessa questão, até de nos mantermos vivos. Portanto, ela está constantemente ocupado a garantir seu sustento. A nossa vida, quer queira ou não, inconscientemente ou não, nós sempre estamos, ela mesma está preocupado com a nossa própria sobrevivência. Em tempos passados, más colheitas significava fome e inanição. E é verdade, minha mãe morou na agricultura, eles passaram fome, porque não tinha, secou tudo, não tinha água, não tinha plantação, eles passaram dificuldade de comida. Minha mãe, minha própria geração. E muitos passam por situações assim, hoje ainda, né? Imagina agora a guerra, quando a gente vê as próprias criancinhas passando por situações difíceis, né? E isso para muitas pessoas acontece, né? Ainda hoje, muitas pessoas ainda são afetadas pelo mesmo, esse medo direto de alimento. Hoje em dia, muitas pessoas garantem o seu sustento, principalmente ganhando dinheiro suficiente para conseguir o que precisam, com sua ajuda para viver em tempos de necessidades. Então tem pessoas que se preparam para isso, né? As pessoas realmente, né, têm consciência de que isso um dia pode acontecer. Tem pessoas assim, tem pessoas preparadas, né? E aqueles que não têm preparados, é bíblico isso. Olha só. Elas não estão mais procurando por comida por conta própria, mas entra outra questão, por dinheiro suficiente para estar preparado para uma fome. Então, por trás de tudo que age o medo, mesmo tendo dinheiro, né, mesmo que ela tenha comida, ela fica preocupada em ter dinheiro
para que quando perca o dinheiro, não se tenha o dinheiro. Então, assim, o medo, ele sempre está na pessoa. Compreende? Né? Por trás de tudo, age o medo de que um dia não terão suficiente para viver, mesmo tendo em abundância, mesmo tendo dinheiro, eles ainda têm na mente que não vai ter para sobreviver. Esse medo ainda corrói ali dentro. Né? A fome assuma diversas formas em nossos dias. Temos medo de perder nosso emprego. Os muitos desempregados são a forma atual de fome, né? Só que a gente sabe que haveria comida suficiente em muitos países, mas não dinheiro suficiente para comprá-la. Você vê, né, que hoje a gente mora num local, mas hoje não é a comida, é o dinheiro para comprar a comida. Então a gente está incessantemente em busca e com medo sempre de ter ou não ter o dinheiro. Né? Porque sem esse dinheiro, nós não temos a nossa comida, o nosso dia a dia, para manter a nossa vida. O que podemos de vista, o que perdemos de vista por esse medo? Né? Porque isso faz com que muitas vezes a gente acaba extrapolando aquilo que a gente não consegue ver, o ponto de vista, né, que perdemos por gerar esse medo desesperadamente, né, através disso, por medo. Então a gente coloca aqui um exemplo, Bert Hellinger, né, que Jesus nos deu uma dica a respeito, o próprio Jesus, né? Bert Hellinger foi um padre, ele largou para ser padre para ser o terapeuta, né? Que ele trouxe a terapia, né? Criado por ele da constelação familiar. Então, explicando um pouquinho, Freud fez a inconsciência individual, Jung fez a consciência coletiva, né? Nós e mais o coletivo aqui, onde a gente começa a adquirir os nossos traumas, nossas convivências, né? Tem o individual, tem o coletivo. E Bert Hellinger trouxe a inconsciência familiar. Todo ser humano, eu, você, viemos de uma família. É ou não é? Só você para falar da tua família, não tem uma bússola para falar da tua família, não tem como julgar da tua família e vice-versa também. Quando a gente se envolve com uma pessoa, a gente tem duas emoções, a minha emoção e a sua emoção. E assim são os relacionamentos, né? Você nunca sabe quem é a pessoa, o teu companheiro, a sua amizade, compreende? Então Bert Hellinger vem através dessa constelação das nossas questões, onde a própria família está adoecida. Então vem lá alguém, aquela ovelha negra da família, que vê que tem algo errado, né? E muda esse contexto. Isso é constelação familiar. Mas vamos ouvir o que Jesus falou sobre respeito, sobre esse medo da vida e o que Bert Hellinger fala. Eu dei o primeiro já, o acontecimento nosso, quando a gente vem da concepção, né, da nossa mãe, o medo de vir para cá, e o resto dos medos que vem nos acompanhando, principalmente sobre a nossa sobrevivência aqui. E mesmo que a gente tenha dinheiro, a gente sempre está com medo de que nunca vamos ter o dinheiro suficiente para garantir a nossa sobrevivência. E o que a gente está perdendo desse ponto de vista? Bert Hellinger faz essa pergunta. E ele trouxe uma mensagem agora de Jesus, para quem, né, acredita e quer entender um pouquinho, mesmo não acreditando, né, mas a gente sabe que essas palavras elas têm bastante poder, principalmente de um conhecimento interno, né? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, contudo, o Pai Celestial... Boa tarde, Fê, tudo bem, Michele? Contudo, o Pai Celestial as alimenta.
Então é esse ponto que a gente não consegue, né? Nós perdemos o ponto de vista do que Deus deixa bem nítido na nossa frente quando Ele dá exemplo, e Jesus dá exemplo sobre as aves do céu. Eles vão atrás do alimento e ganham o alimento, né? Então, tudo que você tem que fazer agora, né, é procurar, né, ao seu alimento, o seu dinheiro, sem se preocupar, porque a gente perde o ponto de vista onde a gente extrapola o nosso medo. Então, quando a gente começa a fica mais tranquilo de que a gente sim tem que ir atrás do nosso alimento, mas sem extrapolar o nosso medo. Esse é o ponto e a chave que Ele, Jesus Cristo, quer nos dizer, né? Mas ainda a gente precisa procurar. Aqui também a regra é: sem o seu próprio esforço, não há vida. Compreende? Então, para a gente saber que a vida é uma vida, a gente tem que ter que correr atrás para se alimentar. E a gente sabe que essa é a vida, né? Por trás do medo da vida, que é o tema de hoje, né? Com todas as suas preocupações, está o medo de ser, tem um outro medo, né, que nos carrega, o medo de sermos abandonados por Deus. Tá? Essa é uma das crenças que milhares e milhares de anos, desde Adão e Eva, nós carregamos dentro de nós. O medo de que vamos ser abandonados por Deus. O medo de que Ele nos abandonará e que sua provisão falhe. Olha só o outro medo que a gente tem, né? Se evitarmos, principalmente, né, a gente vem dessa crença, né, de que se evitarmos a palavra de Deus, tememos que a natureza nos abandone, que seus recursos acabem e que um dia ficamos de mãos vazias. A gente tem essa crença. A gente tem essa crença carregado dentro da gente. Isso não é... Se você for olhar bem certinho, a gente tem essa questão, né, enraizado dentro da gente. Os mesmos, a mesmo tempo, estamos explorando um excesso. Olha só, por dinheiro. A gente explora por excesso de dinheiro, né? De várias maneiras. Assim, o dinheiro toma o lugar da natureza. Então, hoje em dia, a gente dá mais valor ao dinheiro de qualquer coisa, né? A gente sabe disso, né? Que a gente tem medo de ser abandonado por Deus. A gente tem medo de que a gente não vai ter dinheiro suficiente para comprar comida. E uma vez a gente se preocupava mais em não ter comida, né? Porque devido à falta, uma seca ou coisa assim, faltasse por nós. Olha só, né? E o medo de sobreviver. Porque quando a gente é pequeno, a gente depende dos nossos pais. Então a gente tem esse medinho, né? Quando a criança chora de fome, porque ela tem medo que não vai ter para ela. Olha só onde vai a nossa inconsciência, né? E principalmente, né, o dinheiro toma o lugar da natureza em instância de Deus, né? O medo justificado da vida, que nos leva a realizar algo pelo nosso sustento, nos afeta, se dermos prioridade ao dinheiro. De sintomas com a natureza. Em sua veracidade, esse medo da vida se eleva acima da natureza. Em última instância, acima da força criadora do qual toda a vida depende a cada momento. Então, a gente também tem esse medo, né, dessa questão de que
né, Deus vai nos castigar além, né, se a gente não seguir a palavra dele. Olha só, onde vai as nossas crenças, né? E só que se a gente olhar as aves do céu, a gente vê que ele só tem que ir atrás e buscar o dinheiro e buscar o seu alimento, né? As aves, eles não têm dinheiro, né? Mas nós é que criamos essa situação. Então tem algo que a gente precisa olhar mais a fundo em relação a esse medo, né? Em seu lugar, algo diferente é procurado e temido. Isso nos afasta da vida ao invés de nos aproximar dela. Então a gente está cada vez mais, né, o que ele quer dizer aqui, nos afastando da vida. A gente não está conseguindo olhar essas aves do céu que Deus está deixando, a gente não consegue mais olhar os companheiros que a gente está do lado. Hoje eu vi uma moça no TikTok que ela está decepcionada, às vezes ela está tão desanimada, porque ela já levou tanta chicotada em não acreditar nas pessoas que ela não tem vontade mais de querer fazer o bem, né? E realmente às vezes isso é preocupante, porque eu ouvi isso até de uma amiga minha. A gente realmente está desacreditado nas vidas. A gente começa a desacreditar em nós mesmos, né? Ela disse assim que ela não tem mais força, ela não vê mais alegria em viver. E isso é preocupante, né? Porque todo mundo está ficando assim, está esquecendo do que é a vida. É ou não é? Olha só, né? Então, ao invés de nos aproximarmos da vida, a gente está afastando da vida. E a gente não está tendo essa questão, né, de aproximar da vida. O que está nos afastando da vida? Qual que é a questão que está nos aprisionando essa questão? Então, nesse céu feito por nós, do medo, porque é uma coisa nossa, né? É uma criação interna nossa, onde a gente acaba desanimando, né? Nos afastando ao aproximar. Pode ter certeza, isso não é Deus. Deus é vida. Deus quer que a gente vê assim como ela é. Só que a gente cria um céu e o extrapola através desse medo, né? E lá buscamos um vão, né? Que é fundamental para a nossa vida. Desses caminhos errados, né, e desvios para retornar à natureza, principalmente depois que a gente começa a tentar voltar para a vida, né, depois que a gente vê que a gente ficou muito tempo desligado, quando a gente começa a voltar à natureza realmente da vida, é por isso que entra todas umas questões, por isso das terapias, das ajudas, de nós também, dos autoconhecimento, e a gente vai buscando das palavras, nesse momento aqui principalmente, né, que a gente consegue se aprofundar, a gente começa a liberar onde a gente está criando, né, onde a gente achou que fosse assim, né, e realmente o que é a vida, né, onde a gente quer, onde eu posso também trazer vocês a vida aqui em si, né, para você. Se preocupa agora com você, tá? E a nossa mãe, né? A Mãe Terra. Primeiro a gente tem que entender, né? E a nossa Mãe Terra? O que é a Mãe Terra? O que a gente está fazendo com aquilo que faz com que tudo renasce, né? A Mãe Terra. Daí Bert Helling faz essa pergunta. E a Mãe Terra? O que a gente... que podemos superar esse medo da vida e caminhar em direção aqui, nós, na Terra, né? Nós estamos indo em direção à Terra ou nós estamos nos afastando dela? Agora de forma coletiva. Compreende? Nós estamos unindo, nutrindo, deixando, né? Bem airado, que se diz assim, deixando como posso falar,
colocando a nutrição adequada para aqui na Terra? Ou a gente está contaminando a Terra, né? E isso muitas vezes a gente vê como a gente trata a nossa mãe. É como muita maioria trata a Mãe Terra, né? Se tem poluição, se tem muita guerra, se tem muita, né, desonra ali, é o jeito que a gente trata os nossos, principalmente a nossa mãe, né? Quando a gente não tem amor, né? Quando a gente não faz, quando a gente tem medo, né? A gente faz essa poluição, compreende? Então alguma coisa faz com que a gente criou alguma coisa assim no nosso inconsciente e a gente acaba passando essa, né, desvalorização à própria natureza da Mãe Terra, porque aqui é como se fosse um nascimento, né? Tudo que a gente cria aqui vai se perpetuar, né? Se eu planto uma árvore, vai ter, né, uma boa oxigenação, né? Vai ter uma sombra, vai ter frutos, mas se eu planto muitas coisas que façam com que isso morra, a gente acaba com o que está acontecendo, né? Então essa é um certo medo, um medo da própria vida. Olha só, né? Mas por quê? Vamos falar um pouquinho mais de resultado aqui, né? Chegar onde a gente mais tem para falar dessa questão. Fica aí que vocês vão se surpreender com essa história que o Bert Helling tem para falar para vocês. Então, qual que é o resultado, né? Ela se aproxima de nós como uma mãe, né? Como a mãe nos nutriu até... Eu fiquei na casa da mãe até os 23 anos, então eu fui nutrida na casa da minha mãe até 23 anos, né? Fora ainda, né? Que ela me deu leite, me deu na boquinha de pequenininha. E a terra também, né? A terra dá água, dá ar, dá alimento, porque tudo que se come é através dela. Então é uma continuação, querendo ou não, pra gente. É só a gente ir atrás, igual uma ave, e procurar o nosso alimento. É ou não é? E através de um dinheiro. A gente já descobriu e a gente começa a equilibrar o nosso medo. Só que às vezes as pessoas estão extrapolando, né? Com medo cada vez mais, né? Medo de que não vai faltar, fica aquela ansiedade, medo de que não vai ter o alimento suficiente, medo de que não vai ter o dinheiro suficiente, né? Medo que vai perder a casa, medo que não vai ter onde dormir. Então o medo, ele acaba ultrapassando o nosso psique, né? Mas é para se normalizar, é para entender, principalmente que tem um mundinho interno, certo? Então, qual é o resultado? A mãe, ela se aproxima de nós. Quando a gente chora, precisa de alimento, ou alguém, algo, vai cuidar para que você se nutra. Mesma coisa, a terra, ela está aqui, aproximando a gente para que a gente vá atrás, busque e a gente consiga ter, né, a nossa nutrição. E é só convidar, né, e tem na mesa. A gente vai ter na mesa, a gente vai ter a nossa comida, independentemente como vai ser o seu esforço para a sua sobrevivência, né? E ainda assim, né, precisamos procurá-la, ainda que de uma forma nova, até então desconhecida, né? Então, muitas vezes, se quer um alimento melhor, você tem o direito de procurar uma profissão que venha mais banquete, né? Ou se para você aquele alimento é suficiente, tá tudo certo. O importante é você estar equilibrado com o teu sentimento, com o teu medo, né? Que é o medo da vida. E olha só, ele faz uma pergunta, Bert Helling, para as pessoas que acumulam o seu mantimento, né? Quem acumula seus suprimentos
ainda consegue caminhar? Ele faz uma pergunta. Ainda está em sintonia com algo maior? Mesmo aquela pessoa que consegue ter tudo que elas têm. Agora a gente vai entrar para as pessoas que são ricas, tem todo o poder. Será que ainda ela consegue ver, escutar algo maior? Consegue entrar em algo que de repente, alguma coisa no inconsciente ainda tem esse medo da vida? Bert Helling responde também sobre isso. Não é só aquelas pessoas que de repente faltou, não tem, ou começa a compreender que agora pode ter, só ir atrás. Mas tem aquelas pessoas que têm tudo. Tem tudo. Consegue acumular o seu mantimento até mais. Mas será que elas conseguem acompanhar o que ele quer dizer? Algo a mais que tem que ser apresentado? Que mantém um certo medo escondido ali? Ali não tem como a máscara não cair, gente? A máscara realmente ela vem, A gente vê todo mundo ali de aparência, todo mundo muito bem vestido, todo mundo bem se implementado. A gente até às vezes pensa assim que as outras pessoas são mais felizes, mas é exatamente nesse momento que a gente tem o medo da vida. E eu vou dizer o que o Bert Helling tem por nos falar. Ainda está em sintonia com algo maior? Ainda consegue caminhar? Porque mesmo essas pessoas, às vezes ela paralisa, Elas estão lá, depressiva, tem tudo do bom, do melhor, mas tem alguma coisa que paralisa elas. Elas têm fobia, elas têm, enfim, medo de alguma coisa, algo. Por quê? Algo mais atua por trás do medo da vida, que ela necessariamente tem que enfrentar. Então aqui é uma das coisas que daqui a pouco eu vou falar, gente, que é uma das coisas que mais, independentemente a situação de superioridade, inferioridade, lealdade, quem que é crente, quem não é, quem é ateu, quem é, quem quer mais, quem quer menos, existe um medo que todo mundo vai e enfrenta, e muitas vezes enfrenta de uma forma que Bert Helling quer trazer para vocês, Então, por mais que você é católico, evangélico, ateu, enfim, todo mundo, qualquer religião, qualquer lugar do mundo, seja do outro mundo, ou se você é caucasiano, negro, branco, enfim, o que for, esse medo faz com que muitas vezes nos paralisa de uma forma a esquecer da própria vida. E muitas vezes tem raiva devido a esse medo. E muitas vezes as pessoas fazem coisa errada ao não entender esse medo. E antes de mencionar ele, lembrando que também eu faço constelação familiar, gente, quem quer ver alguma coisa, algo, fica à vontade. Eu peço 1 quilo de alimento, que vocês dão para alguém. É um equilíbrio de troca, a gente precisa disso. Ali já começa também, para que você não decaia num pensamento assim, de graça, ou então eu também, me sentir superior, olha, eu faço, não recebo nada, também isso acaba aumentando alguma coisa dentro da gente. Depois a gente começa, ser um pouco até não gratos com nós mesmos, nem é comigo, a gente começa a falar aqui dentro. Então eu peço 1 quilo de alimento, vocês não precisam trazer para mim, e nem depositar nada, vocês vão dar para alguém que necessita naquele momento, tá? E antes de falar desse outro tipo de medo, que a gente, além da gente ter medo da vida, a gente tem esse medo que
né? Independentemente da situação que qualquer um encontra aqui, tem esse medo, né? Que a gente vai ter que enfrentar, tá? Não sei porque hoje eu vim com essa história, eu já tinha falado essa história, inclusive eu tenho esse vídeo colocado no meu outro Raiz que Liberta, que eu perdi, não tô conseguindo entrar naquele YouTube, eu já tentei de tudo, trazer essa minha conta de volta, tive que abrir novamente. Eu tenho mais de 1000 visualizações daquele vídeo lá, tá? Contando essa mesma história que eu tô falando aqui pra vocês, tá? Mas hoje de uma forma mais profunda, porque a gente vai, igual eu te falei, né? Faça cada dia alguma coisa que precisa ser feito, aquilo que você gostaria de mudar em você, isso vai te fortalecendo. Então são 3 anos, né? Colocando a cara, falando alguma coisa, tentando trazer alguma coisa, ajudando alguma coisa, fazendo a minha parte, né? Para fortalecer a mim e a vocês também com o meu conhecimento, né? E trazendo de uma forma que realmente traga, né, uma nova visão, né, sair desse paradigma onde muitas vezes você mesmo criou teu mundinho interno, né? E eu vou ter que falar desse medo, tá? Porque vai mexer um pouco ali nessa questão de muitas pessoas. Eu vou tomar meu copo de água. Mas antes de tudo, antes de falar desse medo, gente, eu nem fiz minha respiração e também minha oração, né? Agradecendo a Mãe Terra aqui, o meu alimento, a nossa água, né? A minha presença de estar aqui vida, né, como vida ainda. Então é bem rapidinho, tá? Em 3, a gente vai soltar primeiro e a gente vai pegar o limpo. Vamos lá? Em 3. Soltando primeiro. Pegando o limpo. Soltando. Pegando o limpo aqui. Soltando. Vamos pedir para Deus também aqui interceder sobre nós e vocês também, né? Que Ele dê essa força. Então, quando a gente eleva a nossa mão aqui em nome do Pai, Senhor, vem interceder sobre nós através da sua presença, Pai. Em nome do Filho, aqui no ventre, né? Que veio o renascimento através, igual a Mãe Terra, através dessa nova renovação, né? Da nossa compreensão, principalmente aqui, através de Jesus Cristo. E que o Espírito de Deus toque o nosso coração, né? Que quando a gente, né, nosso mundinho está aqui, o nosso coração acaba tendo uma reação, nossa respiração também, né? Começa a entrar coisas aqui através da nossa boca, onde a gente cria o nosso mundo aqui e vai para o coração. Então ele já começa a acalmar aqui através do Espírito Santo de Deus, né? Amém? Que a gente não ouve mais aqui fora, que traga um significado aqui internamente. Né? A gente começa a ter uma conversação e você começa a ter uma conversação com a sua mente, né? Tá vendo onde você está conversando com a sua mente, né? Nós mesmos somos nossos próprios, né, causadores muitas vezes do nosso próprio desequilíbrio, tá? Amém? Então vamos lá para a resposta, né? Para esse novo tema. Primeiro eu falei do medo da vida e agora eu vou entrar para esse medo, né, onde não tem, né, qualquer ser humano na Terra, qualquer poder de tudo, desde através do mais fraco ao mais forte aqui na Terra, que é o medo da morte, tá? Esse é um dos maiores medos que todo mundo tem. Não tem isso que paralisa muita gente. Então não tem sociedade, não tem, né, classe social, não tem nada que cause e paralise a nossa vida, né? Que é esse medo. E é aqui que Bert Hellinger, né, através, por ser padre, crer em Deus, né, através de toda essa informação, através de todo esse psique de medo, né, traz uma solução. E eu quero trazer para vocês, né? E a gente muitas vezes tem medo de falar que a gente tem medo de morrer. É ou não é? E a gente tem que ser bastante forte. Isso que muitas vezes paralisa e muitas vezes faz com que você fique procrastinados, desconfiados, não confiando em vocês, culpando alguém, culpando os pais, culpando o sistema, culpando a terra, culpando a guerra, porque, né, tem medo da morte, né, condena a muitas vezes até Deus por isso. Compreende onde eu quero chegar?
né? Então, gratidão por vir estar aqui e vamos para a resposta, né? E vamos se aprofundar um pouquinho através das minhas palavras e também através vocês também terem um ressignificado em relação a isso, né? Às vezes já começa uma transformação de cura ali interna, principalmente, olha só, né? É dele que deseja fugir principalmente. Por isso que a gente tem medo de sobrevivência, por isso que a gente tem medo de perder a casa, perder a moradia, por isso que a gente tem medo de não ter suprimento suficiente, ou tem medo de não ter dinheiro suficiente, ou tem em abundância e mesmo assim ainda carrega um medo de que aquilo não vai ser suficiente. Você tem medo de que quando você tem tudo isso, você tem medo de perder a sua natureza, que é a vida. Né? Quando a gente fala assim de perder a nossa natureza, a gente tem medo de perder a nossa própria essência, né? Então, quem olha calmamente nos olhos desse acontecimento, né, que é a morte, quem sabe que ele é o seu companheiro e a cada passo sabe que a morte acaba. Olha só, né? Ela também acaba, né? Quem já não perdeu um ente querido, né? Viveu aquele momento. Perdeu um animalzinho também que viveu aquele momento. A gente tem que respeitar o momento que ele teve, né? Durante aquele. Até um abortado, ele também viveu, né? Naquele momento também. E também a gente acompanha isso, né? Então a vida e a morte, elas nos acompanham. Só que a gente quer sempre tirar isso da gente e muitas vezes faz com que isso nos paralisa, tá? Esse é um dos piores causadores de, independentemente de classe social, de vida, de indivíduo, o que for, isso é uma verdade. E é uma das coisas que a gente não gosta de falar, é ou não é? Mas a gente tem que falar e a gente tem que entender por quê, sem culpar Deus, sem culpar o sistema e principalmente sem culpar seus pais e principalmente de não se culpar, para que você não perca esses minutos, segundos de vida. Compreende onde eu quero chegar? Gratidão para quem está aqui, né? Porque até eu estou me surpreendendo com a forma como estou conseguindo passar para isso, porque com isso, né, gente, né, a gente também acaba de alguma forma aliviando o sistema como um todo, né? Tanto pessoal como coletivo e também na família, né? Porque a gente vê que muitos também acabam até se matando por medo da vida, né? Não conseguem enfrentar, tem medo de enfrentar as coisas. Olha só, né? Com toda a miséria, depois de um tempo, assim como a vida, a morte também provém da terra. Então a gente sabe, né, a própria Bíblia diz, né, do pó viemos, do pó virá. Então a gente sabe que na terra, né, se vamos também. Então a gente leva e desce na própria terra. Olha só, né? Então, com sintonia com ela, com ele, para onde ele nos leva? É essa pergunta que a gente sempre quer saber, né? Onde a gente vai? A gente nem sabe como é que vai ser o dia da manhã, gente. A gente nem sabe se vai ter um novo amanhecer, né? Então a gente sempre tem essa pergunta. Por isso que a gente tem ansiedade do futuro. Porque a gente tem essa ansiedade de que a gente se vá. Onde a gente vai? É essa a nossa ansiedade. Ali que extrapola os nossos sintomas internos, principalmente. Há um ciclo eterno de morrer e voltar, tá? Se não fossem nossos antepassados, através das células deles, nós não voltaríamos aqui por eles, certo? Então, de alguma forma, a nossa família, ela se foi na morte, mas ela mantém como família grudada em nós. Então, cada tijolinho aqui que foi construído aqui,
Desde os nossos pais, que metade dos nossos pais, 23 cromossomos do pai, 23 cromossomos da mamãe, e mais os nossos avós, e os nossos bisavós, os nossos tataravós, né? Teve toda essa construção e mantém esse fluxo de vida de uma forma entre a gente. Compreende? Né? Também existe a troca, né? Também sexual da nossa energia. Também existe a troca também, né? De caso houve um assassinato entre a família, né? Uma morte prematura. Tudo sintomas também envolve dentro da gente. A gente tem que entender tudo isso também, tá? Então, o que acontece com a minha alma depois de interferir na vida... Opa, aqui tô trocando, perdão, gente. Aqui, em ciclo interno entre morrer e voltar. Aqui já é outra coisa. Então, é um ciclo eterno entre morrer e voltar à vida novamente. Né? De alguma forma, assim como tem essa nutrição aqui na Terra, todas essas partículas, assim ficou todas as nossas partículas dos nossos antepassados e vão passar para os nossos filhos, e também as nossas informações, né? Se a gente interfere na vida dos outros ou não interfere, alguma coisa, né, faz com que a vida, a Mãe Terra, ela tenha um sustento, né? É coletivo também. Assim como nossa vida surgiu de outra morte, porque quando alguém morreu, alguém nasceu. Você nasceu. Olha só. Né? Então sempre essa, né? Vindas e idas, vindas e idas, vindas e idas. Então, como vivemos com serenidade, além de nosso medo da vida? Como viver serenos, sabendo de tudo que eu acabei de falar, perante a vida? Né? Outra questão, ele sempre faz com que a gente se levante de novo, né? A gente cai, daí a gente se levanta de novo. Pera, mas essa pergunta ele faz para nós mesmos, é pessoal, não tem como fugir, né? Como podemos sobreviver com serenidade, com medo da vida? Então a gente sempre tem esse medo. E como a gente consegue ser sereno? Compreende? Sempre em busca, em sintonia, o retorno à vida e à morte, né? Então, não é só, ele quer dizer, questão de quando a gente for embora daqui, mas quando a gente tem esse medo que ultrapassa, que você não consegue estar nem comovida. Compreende onde ele quer chegar? E eu também, agora trazendo um pouquinho mais conhecimentos para vocês também se internalizar. Você está vivendo ou você está morrendo? Então muitas pessoas às vezes estão mais com medo da morte do que com medo da vida, que é um pouco bom e natural. Olha só, né? Quando e como que nosso tempo venha para chegar ao fim, né? Então essa sintonia a gente só tem que ter quando a gente nem sabe quando vai chegar esse fim, a gente nem sabe quando vai ser o momento de cada um, é ou não é? Talvez a gente saiba, né? Mas será que você tá comovida, mesmo tendo esse pouquinho de medo dela, que não seja extrapolar, né? Onde vai chegar o fim, né? Eu já dei essa resposta e vou repeti-la novamente, né? Na Terra. Na Terra, gente. O nosso fim vai ser aqui mesmo. Né? A gente nasce aqui e nosso fim vai ser aqui. Né? E a gente fica até decepcionada, né? Fala, pense, nossa, gente, agora, né? E onde é que está a tua serenidade perante a tua própria vida? Tua própria vida, nem a minha. Eu tenho que cuidar da minha própria vida, mas não na forma de egoísmo, de forma a você te trazer para a vida. Não é obrigação minha, né? Mas é
passar a informação para que você venha a dar esse valor, né, para você. Compreende? Ela permanece, a Terra, e com ela aquele poder que o criou. Então, a gente sabe, qualquer cientista sabe, bem renumerado, física quântica, sabe que existe poder, sabe que tem energias que eles nem conseguem mexer, né? Que esse ar que a gente respira, ele mesmo falam que é de um ser superior, que é Deus, né? Então esse poder que criou a Terra, né, vai permanecer, ele que determina se ela permanece ou não, e vai permanecer, né? Então quando a gente concorda com a morte, quando e como quer que ele chega até nós, né, é a entrega e o poder, é a última entrega. Ali vai ser a última entrega que a gente tem. Não tem como não entregar, né? Chegou o momento de entregar para algum lugar. É entrega a vida como ela vem dele. Entregar a vida como ela vem dele. E para onde ela nos leva. Assim como nos traz de volta em segurança. Né? Alguém, mesmo se você não sabia, né? Com segurança, você veio aqui. Independentemente de como. Mesmo se seus pais não criaram. Mas você chegou aqui. Alguém cuidou de você. Alguma força fez com que você chegasse até aqui e ouvisse isso. Olha só, né? Então isso, quando a gente começa, né, a ficar grato ali e saindo desse medo da morte, né, gente? Que vai além desses medos. E começa a ver que mesmo a gente sendo bebê, alguém nos trata, a gente vem aqui com segurança, né? Independentemente como. Novamente unido à nossa origem. Um com o seu movimento, onde quer que nos leve, talvez para um próximo futuro, outro futuro, onde quer que seja. Bert Hellinger. Então, gente, quando a gente fala de futuro, né? Futuro é planejar nossa vida hoje. Que mesmo quando chegar essa última entrega, que se você não faz tua entrega agora, daquilo que você quer buscar para amanhã, né? E equilibrar esse medo, né? E estar preparado para enfrentar esse medo, onde a gente mais causa danos no nosso psicológico, muito mais que uma pessoa tóxica, muito mais do que uma pessoa, uns pais que abandonou, muito mais do que é um medo. É esse medo que eu acabei de falar. Eu não vou falar repetindo muito, né, porque as pessoas não viram o conceito e vão achar que é só situação do... né? Mas lembrando que alguém sustentou quando você veio aqui. Essa força fez com que você estivesse aqui. E essa força também vai te levar para algo, né? Através das forças que precisam ser feitas, né? Das concepções que vão ser novas criadas. Igual nós aqui, né? Como a gente faz? Você está preparando a tua vida? Né? Tá guardando o seu alimento? Tá tendo um dinheirinho extra? Essas coisas a gente tem que se preocupar, né? Como é que tá a criação dos teus filhos? Olha só, né? Essa questão também, falar para eles. E hoje em dia a gente vê todo mundo falando mal e assassinato e não sei o que, né? Parece que a gente tá mais assustado do que
Boa tarde, tudo bem? Peraí. Lena, tudo bem, Lena? E, né, veio com essa resposta de Bert Helling também, tá? Eu tenho dois no YouTube, não sei se não posso falar, né, senão perco aqui minhas lives, mas tá lá esse vídeo ali, falando, que bom, né, sobre esse medo da vida. E fala um pouquinho, mas é de 3 anos atrás, 3, 4 anos atrás, eu acho que vai entrar agora, então... Ah, sim. São especiais mesmo. Isso mesmo, especiais. Olha o nome que dão, né? É especial, gente. É exatamente isso. São especiais, Lena. E a gente entendendo, né? Depois dessas... Quando a gente vai se aprofundando, né? Imagina uma mãe ter 2 crianças especiais, né? Então... ela trouxe alguma coisa para apresentar, certo? Teus filhos trouxeram muito a apresentar. Agradeça muito a eles por eles terem vindo aqui. Obrigado você, que bom, que bom. Aí já a gente começa a sair do mundinho onde realmente aquilo acaba travando a gente, sabe, gente? E a gente começa a dar valor à vida. E medo é natural, só que a gente tem que entender esse contexto, compreende? Não deixar que isso deixe de você de viver a vida. Certo? E quando a gente fala de crianças especiais, é que eles olharam alguma coisa que em prol dessa força que eles estão passando para compensar algo. Né? E hoje a gente está numa época muito boa, onde o pessoal dá um valor, ajuda, né? Antigamente não era assim, né? Mudaram muito esse conceito, porque eles são uma peça principal na sua vida, nas nossas vidas também, tá? Eles fazem um sacrifício muito grande por estar aqui. É outra questão que eu preciso, né, falar num outro dia para explicar para vocês, tá? Gente, alguém quer fazer constelação? Ainda dá tempo, fica à vontade. Eu sempre peço 1 quilo de alimento. Né? Ninguém é obrigado a fazer, mas se sentir no coração alguma coisa, né? Aproveita ainda. Estamos aqui para ajudar. Sempre tem alguma coisa, né? Mesmo no psicológico, a gente pensa assim, nossa, né? E tal, não sei o quê. Daí de repente vai lá, né? A gente tem a nossa força interna. Todo mundo tem a força interna. Mas a gente tem que entender, algumas pessoas não têm essas informações, né? Que bom que as pessoas ficaram até o final aqui para ver essa leitura, né? De Bert Hellinger, né? Que trouxe essa... Para quem chegou agora, né? Para entender um pouquinho, tem um videozinho que eu já coloquei. Freud, ele estudou psicanálise e também teve amigos psiquiatras, trouxe novas formas para ajudar nessa questão de cura. Olha só, né? Todos somos um, né? E Freud, ele estuda, né, o individual. Né, a consciência individual, com inconsciência, né, individual. Cada indivíduo, ele é único, né, e cada órgão nosso, né, desde coração, pulmão, estômago, eles são únicos, eles fazem as suas funções, né, únicas, só que eles têm ligação, compreende? Dentro da gente. E nosso cérebro também é um órgão. Olha só, nossa pele é um órgão, né? Então, mas eles precisam de cada um e tem suas funções individuais. Quando um deles disfunciona, a gente tem que ter uma reação. Não é uma dor de cabeça, uma dor, todo o corpo fica
comprometido. Então isso seria até uma inconsciência individual. Às vezes alguma coisa lá, né, traz, que fica remoendo sobre principalmente essa história que eu acabei de falar, né, no medo da vida e aquele maior medo, né, que eu falei, quem esteve presente aqui, faz, né, com que a gente sozinho tenha os sintomas. Aí você vai no médico, olha, eu não estou bem da mente, tem alguma coisa errada em mim, eu tenho muito medo. Isso é a consciência individual que Freud traz pra gente, né? Que a gente desperta e fala, poxa, foi ali, né? Que eu pensava tanto sobre aquilo. Já Jung acho que é a parte mais de psicologia, né? Emprega também o Freud, emprega a parte coletiva aqui fora, né? O que é o coletivo aqui fora? Se alguma coisa, algo acaba acontecendo com dois seres humanos diferentes, a gente vai ter uma reação. É ou não é? Faz com que você às vezes vive num ambiente onde você, uma cultura, alguma coisa, onde alguma coisa você se desenvolve, né? Um teu psique, ou um trauma, viu uma coisa, viu um assassinato, levou um soco, é chicotada. Então, né, a gente acaba tendo uma pressão onde a gente acaba até se calando, muitas vezes. Então, isso é o coletivo, a consciência, né, do coletivo. Ouviu dizer. Bert Hellinger traz a consciência, né, a nossa consciência, a gente sabe disso, e o inconsciente, nós, da família. Cada indivíduo, você, eu, viemos de uma família, né? E muitas vezes a gente não quer falar da nossa família. Só que os nossos primeiros contatos de uma vida social são as nossas famílias, né? Começando com nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos tios, com o meio-irmão, com o ex de pai, com avós, com ex de avós. Olha só, são sanguíneos. Então faz parte do familiar. Outra coisa que também faz parte do nosso familiar é o contato sexual, tá? Então é uma das coisas que ele também fala, né, desse contato sexual. Por isso que muitas vezes a gente tem que, depois que a gente cresce, né, a gente tem que pensar muito em se envolver com uma pessoa. Se eu soubesse hoje, né, sobre tudo isso, é importante porque o sexual, a gente vem através desse ato. Então é o nosso núcleo, né? E muitas pessoas não pensam sobre isso. Entende? Então é uma ligação muito forte. Tanto uma ligação tão forte que você pode gerar e conceber um filho com essa pessoa. Compreende? E vem um ser da tua metade e da metade desse ser. Assim como você vê com teu pai e tua mãe, independentemente como, porque eles conceberam. Então, hoje em dia, né, eu vejo, né, não sei se a maioria, eu vejo, assim, as pessoas que são entendidas em relação a isso, né, precisa, sim, além de pegar uma doença, né, é perigoso, às vezes perde a própria vida logo, dependendo da doença que é, né, porque se é uma doença, a pessoa faz o quê? Adoece. Às vezes pode ser uma doença que não tem cura, através de um contato até nisso, né. Só que daí quando a gente tem contato com a pessoa, isso daí a gente criou uma relação, compreende? Independentemente do número, essa pessoa às vezes fica dentro de você, através dessa energia, né? Então às vezes você acaba tendo uns sintomas porque você teve uma energia com esse ser humano. E fora ainda que você pode se apaixonar, ou essa pessoa pode se apaixonar por você, pode talvez ter um possível, né, um relacionamento, mas hoje em dia a gente vê que é muito raro, né? E a gente não foi criado
para aprender o que realmente é a sexualidade, que é uma procriação e que é uma energia, tá? Então a gente tem que outro tema que eu também quero falar, mas tem que ser uma coisa mais privada, né? Porque tem muitas crianças às vezes aqui, então às vezes pode ser que as pessoas interpretem de uma forma não adulta, né? Que tem sempre aquela malícia. As pessoas, elas não são maduras, elas levam sempre o lado negativo, né? Não vê pro lado que realmente vai trazer possibilidade, né? De uma nova visão, de limpar a tua áurea, sabe? De você não ficar com aquela energia, às vezes, que a pessoa pode ser negativa. Você não sabe se aquela pessoa já matou alguém, você não sabe se aquela pessoa ela é um psicopata, você não sabe qual que é a energia dali. Então essa troca é muito importante para a sua saúde, da alma, da própria alma. É muito espiritual o sexual, porque através desse ato a gente está aqui. Então é algo muito além, compreende? É uma energia muito forte. Tanto é que esses livros que eu estudo, né, de Napoleon Hill, fala sobre essa energia, né? Através da energia a gente pode até adoecer, né? Então esse é né? Ou fortalecer, mas a gente tem que conhecer primeiro antes de se entregar, conhecer, fazer exame, né? Ver se a pessoa não tem alguma coisa. E a gente tem que ser assim, gente, a gente tem que estudar a pessoa, perguntar da onde que é. Olha, tem gente que tá indo nesses aplicativos, estão até morrendo, estão usando o seu interesse por outros tipos de interesse, né? Até de... Sim, Pedro, exatamente. Estão até matando gente, né? Usando as redes sociais, sabendo dessas conexões para, né, usar você de outra forma. Então a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente vai se envolver. Eu me arrependo muito da minha vida, né? Às vezes na hora do encontro, daí a gente acha bonito, né? Nem sabe quem que é a pessoa, de repente poderia ter ficado doente, graças a Deus hoje você é saudável, né? E a gente já é adulto, né? Quem já não passou por isso, e depois, né, fica resquício ali. De repente você não consegue esquecer mais a pessoa, muita mulherada às vezes se apaixona, né? Daí não sai, fica aquela energia, né? Daí aquela pessoa não te quer, aí contaminou você. Compreende onde a gente vai, né? E vai te sugando, você não consegue mais se concentrar, você fica naquele vício, né? Você vê, o sexo é uma das coisas que mais, né, que mais tem poder sobre nós. Então a gente tem que, né, dar valor a nós mesmos, quem entra dentro do nosso ser, tá? Muito mais do que a gente pensa que a palavra tem poder, também tem poder, né? Mas a palavra só tem poucos %. Você acredita nisso? A atitude, a sua atitude, né, que vale mais. E nem o tom de voz, né? A primeira é a atitude, a segunda é o tom de voz e por última é a palavra. Só que nós, né, a gente dá muito pela palavra. Se alguém fala bonitinho pra nós, a gente já se derrete, né? E não é assim. A gente tem que olhar pela atitude das pessoas, tá? Essa que é a verdade. E muitas vezes a gente acaba vendo a atitude bem errada, né? Acaba decepcionando a gente, tirando as coisas, indo além da nossa alma, o nosso espírito, nosso, né? Ainda fala que a gente é errada ainda. É ou não é? Então a gente tem que se cuidar. E não tem problema você ficar sem esse ato. Quanto mais essa energia vai aguardando, quando chegar a pessoa certa, vai ser esse momento realmente especial para você. Compreende? Essa é a chave de tudo, gente. Tá? Você ser sábio.
Gente, eu vou encerrar aqui, tá? Amanhã aqui novamente, amanhã é sexta-feira. Sábado eu não sei que horas que eu vou abrir, né? Então sábado eu tenho minhas coisas para fazer, domingo também, mas eu vou abrir esporadicamente aqui, de repente eu vou abrir e vou aparecer, tá? Eu coloquei um objetivo na minha vida, né? Desses 30 dias eu abri, né? Mas durante a semana, já começando agora segunda-feira, né? Eu abri sábado e domingo, não, sexta passada, agora amanhã já vai fazer uma semana. E até 30 dias eu vou abrir todos os dias. Tá bom? E sempre trazendo uma informação, algo, alguma coisa, para ajudar vocês também, né? A desenvolver essa... Que às vezes não é fácil, né, gente? Mas a gente consegue. Beijão, gente. Tudo de bom. Obrigada por quem ficou aqui e até mais. Tchau, tchau.